Boa tarde a todos. Bom, vamos dar início às nossas reflexões antes da gira, estudando aqui o Livro dos Espíritos. Nós vamos falar hoje de um tema que ainda gera muito desconforto e apreensão em muitas pessoas, que é justamente a morte e a separação da alma do corpo. A questão 149 do Livro dos Espíritos pergunta o seguinte: em que se torna a alma no instante da morte? Resposta: volta a ser espírito. Quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos que deixou momentaneamente. Então, basicamente, o que é a morte? É um retorno do espírito a um estado anterior, a uma vida anterior, a chamada vida espiritual. Hoje esse é um conceito bastante difundido no que se refere ao conhecimento, mas que ainda há pouca aplicação prática em nossa vida. Há uma frase que circula frequentemente pelo Facebook, que eu gosto muito, que diz assim: nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Quando a gente inverte essa lógica, nós vamos encontrar problemas. Porque toda vez que eu esquecer que eu sou um ser espiritual, que eu estou aqui de passagem, eu passo a eleger a vida material como fonte das minhas preocupações e da minha razão de existir. Por isso não é raro nós encontrarmos pessoas, por exemplo, diante de uma doença grave, vão lá e se matam. Alguém perde um negócio, entra numa crise financeira, dá um tiro na cabeça. Isto é, quando surge uma ameaça perante a matéria, a pessoa esquece a razão de estar aqui e busca formas de retornar ao mundo espiritual, porém formas negativas, já que o suicídio nunca é aprovado. Então, no instante da morte, a alma volta ao seu estado original, ao seu estado espiritual, ao seu mundo verdadeiro, ao mundo real, que é o mundo espiritual, que inclusive existe independentemente da matéria. E a questão 150 pergunta: a alma depois da morte conserva a sua individualidade? Essa é uma pergunta que hoje praticamente todos nós sabemos responder, mas naquele tempo também era objeto de muitas preocupações. Ok, então de alguma forma eu vou sobreviver após a morte, mas será que eu continuarei sendo eu mesmo? Será que continuarei sendo o mesmo? O que é que vai sobreviver após a morte do meu corpo? E os espíritos respondem: sim, não a perde jamais. O que seria ela se não a conservasse? Isto é, a individualidade. Então a morte destrói apenas e tão somente o envoltório mais grosseiro, a casca, que é o corpo físico. O que nós somos, o que pensamos, o que sentimos, as nossas lembranças, tudo que constitui a nossa individualidade, continua existindo e persistindo conosco após a morte física. E isso é muito importante compreender e, sem dúvida, traz muita paz. Até porque, vamos lembrar, nós temos também uma cultura muito frequente nos países latinos, em que o morto virou santo, morreu virou santo. Existem até santos populares que foram criados, pela fé popular, a partir de pessoas comuns que de repente desencarnaram. Então uma criança morre de uma doença qualquer, ela vira um santo, se estabelece um culto a ela. Isso é muito comum aqui na América Latina. Mas a morte não promove ninguém a santo, como também não rebaixa ninguém à condição de diabo. É simplesmente trocar de roupa. Cada um de nós vai seguir do outro lado, da mesma forma que se despiu aqui na Terra. Então, a morte ela não promove nenhuma grande transformação da nossa essência. Nós continuaremos ser o que sempre fomos. Não tendo mais seu corpo material, como a alma constata a sua individualidade? Resposta: ela tem ainda o fluido que lhe é próprio,
tomado da atmosfera do seu planeta, que representa a aparência da sua última encarnação, ser o perispírito. Isso também é um assunto muito curioso. As pessoas que já tiveram experiências visuais, isso aí, conseguiram de alguma forma enxergar os espíritos, frequentemente os veem como uma aparência. Essa aparência tanto pode ser a aparência que ele tinha no exato instante em que a desencarnação ocorreu, como pode ser uma aparência muito diversa, inclusive mais jovem, que é bastante comum. Muita gente, quando começa a estudar, a Umbanda e conhecer as manifestações, às vezes fica curioso e começa a pensar: será que os pretos velhos vêm agachadinho lá de Aruanda até aqui? Porque se for para andar naqueles ritmos, eles têm que sair um mês de antecedência, senão não chegam a tempo. O Espírito se apresenta, ele se mostra como uma aparência. Aparência esta que pode ser tanto a da encarnação que ele acabou de deixar, quanto de outras encarnações passadas, a que tenha vivido, seja aqui ou seja ali, desde que tenha conhecimento pleno dessas vivências. Também é muito comum, a pessoa desencarnou com 95 anos de idade, mal conseguia ficar em pé. Vocês acham que chegar do lado de lá, ela vai querer parecer desse jeito? Ela vai querer andar passinho por passinho? Isso é uma aparência que fazia referência à idade cronológica que ela tinha na Terra. Frequentemente os espíritos vão fixar os seus pensamentos numa época mais feliz da sua vida. Então, se ele foi, por exemplo, muito feliz aos 20 anos de idade, ele vai assumir aquela aparência que ele tinha quando estava encarnado aos 20 anos de idade. Se o momento mais feliz dele foi aos 50 anos, então ele vai assumir a aparência dos 50. Se o momento mais feliz foi quando era criança, ele vai assumir aquela forma de criança. E assim sucessivamente. Então nós constatamos a individualidade dos espíritos, até mesmo por essa casca espiritual que eles possuem, o famoso corpo espiritual. Eu não tenho evidência, eu não saio enxergando espíritos por aí, mas eventualmente algum deles se mostra. E é muito interessante justamente constatar a aparência de cada entidade, como aquela aparência faz referência àquela encarnação a que ele está ligado. Ora, um preto velho é um espírito que viveu anteriormente no Brasil no período da escravidão. Ele pode ter tido encarnações posteriores, como pode ter tido anteriores. Ele pode se apresentar com aquela aparência que ele tinha ao tempo da escravidão, como pode se apresentar com outra aparência que ele teve em algum momento. O próprio caboclo das Sete Encruzilhadas, quando se manifestou pela primeira vez, causou alguma confusão, porque havia um médium vidente que, tendo a capacidade de enxergar, falou assim: olha, você está falando que você é um caboclo, mas eu estou te vendo como um padre, inclusive vestido como um padre. Como é que pode isso? E ele explica: o que você está vendo são os restos de uma encarnação quando fui jesuíta, mas Deus, em sua infinita misericórdia, também me permitiu que eu reencarnasse como índio no Brasil. Então isso é muito interessante nos processos espirituais. E sem dúvida, quando nós temos a capacidade de ter um contato visual, de enxergar uma entidade, é muito interessante constatar a sua aparência, a sua forma. E aliás, aproveitando esse gancho dentro da Umbanda, há um exagero tremendo, né? Os caboclos aparecem nas imagens como se eles fossem de Schwarzenegger. Eu nunca vi caboclo assim nas aldeias brasileiras e muito menos espiritualmente. É porque eles não tinham interesse em adquirir músculos para mostrar para os outros, né? Assim como tem as imagens das pombagiras, né? Sempre mulheres extremamente belas, isso são fantasias, tá? Nós temos que considerar que quando eles estiveram encarnados na Terra, eles foram pessoas como nós, uns mais bonitos, outros mais feios, mas não muda isso, né? Então há uma idealização às vezes nas imagens, nos quadros, e isso é uma coisa realmente muito imaginária do que real. As entidades são como nós, no que se refere à aparência, vivência, etc. Continuando. Que pensar, aliás, silêncio.
Agora é hora de estudo. A alma nada leva consigo deste mundo, nada mais do que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargura, segundo o emprego que fez da vida. Quanto mais pura, mais compreende a futilidade do que deixa sobre a terra. Eu vou ler de novo essa resposta, porque eu acho que ela deveria, se não fala, ela deveria falar muito alto aos nossos corações. A alma nada leva consigo deste mundo, nada mais do que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargura, segundo o emprego que fez da vida. Quanto mais pura, mais compreende a futilidade do que deixa sobre a terra. Essa é uma resposta que faz com que examinemos os nossos valores, aquilo que nos mantém de pé, aquilo que nos faz caminhar e o objetivo da nossa vida. Se a alma nada mais leva desse mundo senão as suas lembranças, não deveríamos, enquanto sociedade, nos esforçarmos para ter boas lembranças? E para ter boas lembranças, necessariamente eu teria que ter uma boa vida. E para ter uma boa vida, necessariamente eu não teria que ser uma boa pessoa. Os valores do mundo, no entanto, estão completamente torcidos. Há um grande interesse em acumular, em ter coisas, em desfilar, em exibir para o Facebook, para o Instagram, para tudo, como se a vida fosse um algodão. Mas não é assim. Então, se tem uma coisa que eu tenho aprendido com as entidades, sejam elas da direita, da esquerda, preto velho, caboclo, chupa um badinho, criança, aproveite de fato aquilo que importa na vida. Porque muitas das coisas, eles dizem, muitas das coisas que vocês dão muita atenção não valem nada. Vão ficar na terra, nem sequer vão virar pó. Então, me parece que quem deseja de fato compreender, estudar, vivenciar uma espiritualidade sadia, não deveria se descuidar disso. Não quero dizer que a matéria não tem importância, não é isso. Ela tem a sua importância e cada um é livre para viver conforme queira. Nós só temos que tomar cuidado e não inverter a ordem das coisas. Porque a grande maioria das pessoas religiosas que eu conheço não dizem, mas se pudessem dizer, diriam: eu sou um ser material vivendo uma experiência espiritual. Porque a experiência espiritual é só cereja de bolo. O que eu quero é isso aqui, é o terra-terra. É aquilo que eu posso ter, aquilo que eu posso consumir, etc. Isso me parece uma lógica muito perigosa. Vamos aqui para a questão 152 agora. Que prova poderemos ter da individualidade da alma após a morte? Não tendes essa prova pelas comunicações que obtendes? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis. Pois frequentemente uma voz vos fala, revelando a existência de um ser fora de vós. Hoje em dia, eu costumo dizer assim: só não acredita na vida após a morte, só não acredita na sobrevivência do espírito quem não quer. Porque as provas, as evidências, os apontamentos estão por todos os lados. Hoje existem muitas pesquisas científicas conduzidas nesse sentido, já existem muitos estudos publicados e principalmente nós aqui de Uberaba temos uma facilidade imensa, que é a de poder testemunhar através dos médiuns psicógrafos, dos espíritos, se comunicando, revelando a sua identidade, trazendo o seu afeto. Então, para nós, duvidar é realmente uma questão de escolha, é uma opção, porque as provas abundam. No final do ano passado, nós fizemos aqui uma sessão de psicografia. Talvez alguns de vocês estiveram presentes, vão se lembrar disso. Houveram 15 cartas, 14 comunicações familiares, uma do mentor responsável pelo trabalho. Nessas 14 cartas, se quiséssemos, poderíamos garimpar uma série de informações que o médium não sabia e que a entidade ali atesta. Como dizer, por exemplo, nome, sobrenome, apelido, datas e eventos, informações diversas que, aos ouvidos desatentos, passariam desapercebidos,
mas para os familiares, aquilo é bastante evidente. Então, optar por não acreditar, de fato, é uma opção. As evidências estão aí, basta observarmos, buscarmos e, sem dúvida, vamos encontrar. E aqui em Uberaba nós temos essa grande facilidade. Não é em todo lugar do Brasil assim, infelizmente. Bom, agora eu quero pular aqui para a questão 154, porque o nosso objetivo aqui é apenas incentivá-los a estudar a obra do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que constitui uma dúvida muito comum das pessoas. Será que a morte dói? Vamos lá. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Resposta: não. O corpo sofre frequentemente mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma não toma parte. Os sofrimentos que experimenta algumas vezes no momento da morte são um prazer para o espírito que vê chegar o fim do seu exílio. E aqui um comentário de Kardec. Na morte natural, que chega por esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de alimentação. A primeira vez que eu li essa questão, eu me fiz uma pergunta que talvez alguns de vocês também estejam fazendo. Será mesmo? Será que morrer não dói, não? Porque às vezes um ralado parece que dói até na alma, que dirá morrer. Então muitas pessoas têm essa preocupação, essa dúvida, essa ansiedade, e naturalmente passam a temer a morte, imaginando que será um fenômeno doloroso. Bom, vou contar aqui duas experiências, uma pessoal, outra que eu aprendi dentro. Eu conheci uma senhora, alguns anos atrás, que passou por uma, vou chamar assim, de provação muito grande, onde num acidente de carro ela perdeu os 3 filhos. Ela e o marido sobreviveram. Os filhos morreram. E morreram como? Presos no carro enquanto o carro pegava fogo. Uma situação que produz muita agonia só de pensar, porque se você queima a mão no fogão, imagina ser queimado vivo dentro de um carro. Pois bem, eles não eram de Uberaba, eles vieram até aqui, foram até o Chico e receberam uma carta. Essa carta está no livro, eu acho que eu tenho lá em casa, mas eu não lembro o nome. Mas, o que é interessante nessa carta? Um dos filhos é que escreve. E quando ele escreve, ele diz que para ele, que estava desencarnando, a maior dor foi ver o desespero dos pais, que tentavam tirar os filhos de dentro do carro e com isso se queimaram e não conseguiram tirar as crianças. Então, basta fazer um exercício de imaginação, nos colocarmos no lugar dos pais observando os filhos presos dentro de um carro, quando esse carro queima e eles estão ali morrendo. O desespero tomou conta. E ele diz: o que mais me doeu, olha só, não foi a morte, não foi acidente, não foi ficar preso no carro, não foi ser queimado vivo, foi observar o desespero dos pais que tentavam tirá-los do carro. E o que ele conta? Que assim que houve o acidente, já haviam ali alguns espíritos que previamente, sabendo que aquilo ia acontecer, ali estavam apostos, simplesmente esperando para fazer o resgate. E assim que o acidente se consumou, tanto ele quanto as irmãs foram desligadas do corpo físico e, portanto, não sentiram as dores da chama do fogo. Esse relato é muito comum. Se vocês tiverem interesse, depois pesquisem por experiência de quase morte EQM. Vocês vão ver muitos relatos onde as pessoas que passaram por algum trauma que quase as levou para o outro lado, e elas narram que frequentemente não sentem dor. A dor que nós sentimos, como se eu chegar agora e meter a mão aqui no fogo, ela parte do instinto de conservação, não é me dizer, não faça isso, porque você está colocando a sua vida em risco. Mas quando chega a hora do espírito desencarnar, o processo é outro, a atuação da espiritualidade é outra, é diferente, portanto o espírito não sofre tanto quanto nós imaginamos. Bom,
Mas ouvindo assim, talvez ainda venha a pergunta: será? Eu também tinha essa dúvida. Certa vez, meu pai e minha mãe estão aqui, eles vão lembrar disso. A gente estava na praia e eu me afoguei e quase fui embora. Quando a gente se deu por conta, a água muito elevada, as ondas muito fortes, a força foi acabando, fui afundando. Naquele momento, eu me lembro muito bem disso, porque isso ficou muito bem fixado na minha cabeça. Quando eu cheguei a tocar com o pé o fundo do mar, havia uma calmaria, enquanto eu via as ondas muito agitadas em cima e o sol brilhando, porque estava um dia bastante ensolarado. E ali eu pensei, é isso, chegou o fim. Senti uma dormência muito grande e não senti aquela agonia que se sente quando nós prendemos a respiração debaixo d'água. Não é a mesma coisa quando você enfia debaixo d'água, que dá uma agonia, que é seu corpo falando, besta, levanta, que você não foi feito para respirar debaixo da água. É por isso que dói. Mas quando é chegado o término da sua existência, você não vai sentir isso. Eu senti uma dormência, uma sonolência. Gradativamente fui perdendo o controle dos pés, das mãos, dos braços, etc. A visão foi escurecendo. Então aconteceu um fenômeno muito interessante, que muitos pesquisadores já estudaram, já registraram, que é a visão retrospectiva da vida. De imediato era como se houvesse uma projeção em torno de mim, de fatos da minha infância que eu nem sequer lembrava. Até aquele momento passavam como um filme acelerado. E quando aquele filme acabou, novamente pensei, já era, agora eu vou embora. Quando eu comecei a sentir um sono profundo, algo semelhante ao desmaio, de repente os movimentos voltaram, eu consegui sair, respirei, estou aqui até hoje esperando a próxima vez. Sabe quando vai acontecer? Não, mas com fé, aguarda. Então, se nós procurarmos estudar os relatos daqueles que tiveram experiência de quase morte, se nós consultarmos a literatura que fala do assunto, nós vamos perceber que morrer não dói. Então, com isso, nós temos mais uma razão para afastar da nossa vida o temor da morte. Há poucos dias eu vi uma charge no Facebook que eu achei fantástica, do Charlie Brown e do Snoop, talvez vocês tenham visto, né? É que um vira para o outro e fala assim, pois é, um dia nós vamos morrer. E o Snoop responde, mas todos os outros não. Eu achei incrível esse ensino, porque tem pessoas que têm tanto pavor da morte que não se esquecem de viver. E vamos lembrar, o Espírito não leva dinheiro, não leva carro, não leva roupa, e pior, não leva o Facebook nem Instagram do outro lado. Então nós temos que dar valor àquilo que realmente importa e que se constitui a nossa bagagem para a vida eterna. Se dermos excessivo valor àquilo que o tempo vai levar, aquilo que vai virar poeira, frequentemente aquilo que não nos acompanhará sequer até o túmulo, nós chegaremos do outro lado com pessoas imprevidentes que não aproveitaram a vida, não valorizaram os demais, por isso chegaram ali pobres de espírito, isto é, sem valores, sem virtudes, sem amor, sem boas lembranças. A espiritualidade nos auxilia para que isso não aconteça conosco.